sejam todos bem-vindos aqui no canal Assunto do Dia. Aqui nós trazemos assunto de credibilidade, o jornalismo sério, cujas fontes estão na tela para vocês conferir a íntegra da notícia. E olha, saiu na Folha de São Paulo, Carmen Lúcia ignora indicativos de fraude nas eleições. A ministra tomou uma atitude que deixou aí a própria justiça indignada. Não sou eu que estou dizendo, saiu na Folha de São Paulo e aqui a Revista Oeste também traz em primeira mão para vocês. Deixe o seu like, compartilhe, se inscreva e ative o sininho para ser notificado todos os dias. Você deve estar se perguntando, como assim? Houve aí erros, do TSE, indicativos de fraude nas eleições municipais? Pois é, mas a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Carmen Lúcia, se manifestou sobre as suspeitas de fraude generalizada nas eleições deste ano em pequenos e médios municípios do Brasil. Em declaração, na segunda-feira, ela confundiu dados e demonstrou desconhecimento sobre outras informações ao afirmar não ter encontrado evidências de problemas no pleito nem falhas por parte da corte. Aí que nós vamos aqui relembrar, por que o ex-presidente Bolsonaro está inelegível. Vocês sabem, porque ele fez uma reunião com embaixadores no intuito aí de indagar sobre a confiabilidade dos computadores eletrônicos de votações. Mas, por esse motivo, ele foi tornado inelegível 3 vezes, sendo que uma delas, Raul Araújo, derrubou a decisão do TSE, do ministro Benedito Gonçalves, juntamente com outros ministros, outros magistrados. E o que acontece, pessoal? Agora, a própria Justiça Eleitoral, o Ministério Público e a Polícia Federal realizaram diversas prisões, operações e investigações em todo o país, diante de transferências em massa de domicílio eleitoral. A principal suspeita é a que candidatos a prefeito e a vereador em pequenas e médias cidades atraíram eleitores de municípios vizinhos com a promessa de dinheiro ou benefícios. Ou seja, ali houve uma compra de votos. E isto, pela lei eleitoral, é proibido. É proibido pela lei eleitoral. O que nós estamos falando aqui é o seguinte: a principal suspeita é que candidato a prefeito e a vereador em pequenas e médias cidades atraíram eleitores de municípios vizinhos com a promessa de dinheiro ou benefícios. Isso deve acontecer já há muito tempo, Em 82 cidades, o número de eleitores aumentou entre 20% e 46% devido à transferência de títulos eleitorais. Em 52 delas, o número de eleitores registrados é maior que a população total do município, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Em comentários sobre essas irregularidades, Carmen Lúcia, para minimizar as denúncias, citou um caso publicado em um jornal da Bahia em setembro de 2023, esquivando-se de responder sobre os casos recentes. Este é um dado solto e não leva a muita coisa, afirmou ao apresentar o relatório do tribunal sobre as eleições municipais. O eleitorado em maior número do que a população não é o único indicativo de fraude, embora a própria legislação eleitoral considere o fenômeno como suspeito e motivo de possível revisão eleitoral. Investigações em andamento também mostram tentativas de transferências de eleitores entre cidades para as eleições de 2024, mediante o uso de comprovantes de residências falsos. Então, aqui nós não estamos falando de fraudes nos computadores eletrônicos, nós estamos falando de fraude da forma que os candidatos conduziam, Como eu falei aqui para vocês, eles faziam, as investigações que estão em andamento mostram tentativa de transferências de eleitores entre cidades para as eleições de 2024, mediante o uso de comprovantes de residências falso. Crime, Não temos a revisão do eleitorado e temos pedido de revisão de eleitorado em algumas localidades. E não se faz revisão de eleitorado em ano de eleição, exatamente para não propiciar nenhum tipo de dúvida sobre o eleitorado
disse a presidente do TSE, Carmen Lúcia, sem citar quais são essas localidades. A presidente do TSE afirmou ainda que a biometria impossibilita que eleitores votem em uma cidade e depois em outra. Todavia, essa argumentação não tem relação direta com as suspeitas de fraude, que envolvem a cooptação de eleitores para votar em cidades nas quais não residem, e não o ato de votar em duas localidades diferentes. Como exemplo de discrepância, no número de eleitores em relação à população, Carmen Lúcia mencionou o caso de pessoas que se mudam por motivos de trabalho, mas mantêm seu domicílio eleitoral na cidade de origem. No entanto, essa situação não se aplica aos casos de fraude investigados que envolvem transferências em massa de títulos eleitorais. Em mais de 700 cidades, por exemplo, o eleitorado cresceu mais de 10% só com essas migrações. Em entrevista coletiva, a ministra demonstrou desconhecimento sobre diversas operações e investigações da Polícia Federal relacionadas às fraudes. O seu antecessor era mais empenhado, nesses casos aí, nesses fatos, sobre as supostas fraudes aí nas eleições, no caso do que aconteceu municipais, Por exemplo, em Elesbão Veloso, a Polícia Federal deflagrou em agosto a Operação Águas Rasas para investigar a transferência de 126 títulos eleitorais, a partir de comprovantes falsificados, alguns emitidos pela empresa de água e esgoto do Estado. O principal suspeito de produzir os documentos era um servidor público e candidato a vereador. Em Minas Gerais, a Polícia Federal iniciou em outubro a Operação Sufrágio para investigar a suspeita de transferência de cerca de 1.000 títulos de eleitor de governador Valadares, a região, para a cidade de Divino das Laranjeiras, com apenas 4.000 habitantes. Carmen Lúcia, no entanto, minimizou essas investigações. O que eles, Polícia Federal, fizeram foi outra coisa, disse ela. As operações que eles fizeram foram basicamente para ver se houve algum tipo de ilícito eleitoral, crime eleitoral ou fatos que poderiam ser criminosos relativos ao uso de recursos direcionados de eleitores e candidatos e impedimento de acesso aos territórios. Pois Carmen Lúcia, mesmo para os benevolentes que acreditam na excelentíssima ministra, ainda fica uma questão. Para uma eleição não basta ser justa, tem que parecer justa. E com a ausência aí de certas coisas que podem ajudar nas eleições, como resolver esta equação, enquanto continuarmos sem resposta, vamos ficando com la garantia soy eu, infelizmente, pessoal. Infelizmente, Carmen Lúcia nem sequer sabe das operações da Polícia Federal sobre supostas fraudes ocorridas nas eleições municipais. Isso é um absurdo. Vou ficando por aqui, agradeço a todos pela sua presença e participação. Deus abençoe a sua casa e até o próximo vídeo, se Deus quiser.